Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cintia Pinho e nós vamos dar continuidade agora à criação dos comandos DML do nosso banco de dados. Tá? Então, na aula passada, nós fizemos a criação da seguradora de veículos e agora nós vamos fazer os inserts, inserir os dados. Lembrando que o objetivo dessa aula é mostrar para vocês como que funcionam os comandos SQL, tá? Então, eu não vou utilizar formulário nenhum, eu vou digitar os códigos, tá? Para a criação para cadastrar os itens nessa seguradora, então vão ser feitas por código, tá? Inicialmente. Então, a primeira tabela que nós vamos utilizar é essa aqui, a cliente. Se nós olharmos aqui a estrutura dessa tabela, lembra que nós colocamos alguns cantos que poderiam ficar vazios? Então, a partir da rua, aqui esses aqui nós não vamos preencher mais para tornar mais rápido, para vocês entenderem como que funciona esse código. Então, nós vamos colocar o código, nome, telefone, CPF, RG, e-mail e data de nascimento dos nossos clientes. E aí, para ser bem rápido, a gente vai cadastrar uns 5 apenas, tá? Para ser rápido. Então, dá para fazer por esse SQL aqui, mas aí eu vou utilizar o Workbench para vocês se adaptarem também a utilizar os dois. Então, vocês vão ver que eles se conversam. Então, se eu abrir aqui, ó, a seguradora, vocês vão ver que as mesmas tabelas estão aqui, tá? Então, nós vamos utilizar, vou colocar em uso. Aqui é a seguradora, acredito que eu já tinha até colocado em uso, mas enfim, como foi outro dia. Então, colocamos em uso a seguradora e vamos fazer um insert na tabela do cliente. O que eu gosto aqui do Workbench é, por exemplo, como eu vou inserir na tabela cliente, aqui o Workbench ele já mostra os tipos de dados para mim, então fica mais fácil na hora de fazer o insert, porque eu sei se eu vou precisar usar aspas, se eu não vou, porque o campo do tipo varchar eu preciso usar aspas. E o campo do cliente não. Uma coisa que eu vi aqui, ó, por exemplo, a data de nascimento ficou como date time. Então, eu já vou começar a mostrar para vocês também alguns comandos para corrigir coisas no banco de dados. Então, vamos supor aqui, ó, criei esse data de nascimento como date time. Eu não quero colocar a hora que a pessoa nasceu. Tudo bem que dá para colocar só a data, mas o objetivo aqui é eu mostrar para vocês como que faz manutenção. Então, aqui está a data de nascimento, está date time. Como que eu faço para alterar esse campo aqui? Então, existe um comando que se chama alter table. O alter table, ele serve para fazer alteração do comandos DDL, ou seja, estrutura de banco de dados. Então, a sintaxe dele é a seguinte. Então, eu vou lá, coloco alter table, o nome da tabela que eu quero alterar, que nesse caso é cliente. E aí eu vou dizer se eu quero adicionar ou remover um campo. Nesse caso, eu vou remover a data de nascimento e eu vou incluir ela de novo. Como eu vou remover, eu uso o drop, tá? Então, alter table, drop column. Ele já até mostra aqui para eu não errar a sintaxe. E qual campo que eu quero apagar? O data nasce. Então, eu vou apagar esse campo e aí é só executar. Aí vocês vão ver que ele já executa aqui embaixo e se eu atualizar aqui o meu banco de dados, ó, a data de nascimento já não existe. Agora eu preciso acrescentar ele de novo do jeito que eu quero. Então, aqui nesse caso não precisaria, tá, gente? Eu só tô fazendo para vocês verem como que funciona o comando alter mesmo, a sintaxe dele. Tá, isso vai servir se vocês esqueceram de colocar um campo, se eu coloquei um campo errado, enfim, dá para fazer qualquer tipo de alteração usando esse comando. Então, o alter table, agora a gente vai adicionar a coluna. Então, eu só mudei aqui, ó, de drop para add. Então, add column, aí continua a data de nascimento, só que agora ele vai ser do tipo date, e eu vou colocar como obrigatório, então é not null, somente isso. E aí eu executo de novo, ele já incluiu essa linha, se eu atualizar aqui, vocês vão ver que já apareceu a data aqui também, tá? Então, fácil de fazer qualquer tipo de manutenção no banco de dados também. Aí, vamos lá para o insert. Agora tá tudo certo para fazer o insert, então eu vou colocar lá insert into. Essa é a sintaxe, insert into o nome da tabela. Então, eu vou inserir na tabela cliente. Quais os campos que eu vou inserir? Eu não vou inserir todos. Então, eu vou colocar quais os campos. Lembrando que o código do cliente, nós colocamos ele como auto-incremente, certo? Então, se ele é auto-incremente, eu não vou inserir. Ele vai ser inserido automaticamente. Então, é importante que vocês não coloquem ele aqui.
tá? Então, eu vou direto na inserção do nome. Então, eu vou inserir o nome, lembrando que o nome, o que eu digitar aqui tem que ser igual a como eu criei. Então, nome, telefone, CPF, RG e e-mail, todos separados por vírgula. Alguns podem estar se perguntando, por exemplo, por que que esses campos estão aparecendo em negrito? Lembra que a gente colocou CPF, RG e e-mail como campo unique? Significa que esses não podem se repetir ao longo do nosso cadastro. Então, eu vou colocar aqui CPF, RG, e-mail e o último, que é a data de nascimento, foi o último campo obrigatório. Então, eu vou colocar lá data nasce. Lembrando que isso é só para ir mais rápido, mas o certo para vocês fazerem é vocês inserirem todos os campos, tá? Para vocês treinarem, pegarem realmente com facilidade a sintaxe. Então, inserte into cliente, primeiro eu coloco todos os campos que eu vou inserir. E agora eu utilizo a palavra values e eu começo a inserir os valores no meu banco de dados separados por vírgula. E aí aqui é importante vocês saberem o que necessita de aspas e o que não necessita. Então, todos os campos que são do tipo varchar precisa de aspas, tá? Os campos do tipo inteiro, do tipo decimal, que acho que vai ter, talvez tenha depois para frente, eu não lembro, do tipo bit, não precisam de aspas, mas varchar precisa. Então, para eu nunca esquecer, o que eu costumo fazer? Colocar primeiro as aspas, ó. Eu sei que eu tenho o nome, depois o telefone, depois o CPF, depois o RG, depois o e-mail, depois a data de nascimento. Eu já deixo pronto. Aqui eu já deixo preenchido e eu sei que eu vou precisar de 5 itens, né? Então, vou colocar aqui o primeiro, por exemplo. Vou colocar a Cintia Pinho, aqui o meu nome. Depois o telefone, eu vou colocar aqui 5 dígitos e depois mais 4. Aí depois vem o CPF, que é 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, tracinho, 2 dígitos. RG, 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, tracinho, 1 dígito. Depois o e-mail, e aí eu vou colocar lá cintia.pinho01@gmail.com. Lembrando que vocês estão vendo que está tudo entre aspas e é importante que vocês saibam o campo do tipo date. Gente, o campo do tipo date é que ele segue padrão americano, então é ano, mês e dia. Por exemplo, 1981, mês 12, dia 21. Então, é ano, mês e dia, tá? Do nascimento. E aí, para aproveitar, vocês podem colar, mas como são 5 registros, eu vou colar mais algumas vezes aqui, e aí eu vou alterar item por item, aí eu vou dar uma pausa no vídeo para preencher mais rápido, e aí vocês já vão ver como que fica, tudo bem? Bom, pessoal, voltando aqui, né, eu dei uma pausa para terminar o de cadastro aqui para o vídeo ficar mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu só preenchi aqui os campos, alterei os CPFs, os telefones, os RGs, os e-mails e as datas de nascimento. Os campos continuaram o mesmo, só aproveitei. Lembrando aqui que eles são separados por vírgula, então só o último item que não precisa de vírgula, e aí é só fazer a inserção no banco de dados. Então, quando eu executo, aí aqui vocês vão ver que deu tudo certo, ó, ele deu 5 linhas afetadas, então significa que houve os 5 cadastros. Se vocês quiserem conferir, é só vir aqui, ó, clicar no cliente, e aí vocês vão ver que já foi cadastrado, ó, 5 clientes no banco de dados. As outras partes estão vazias ainda, tá? Então, mas se vocês tiverem preenchido, tudo bem, não tem problema, tá? Se vocês optaram por preencher, é até legal. Aqui eu só tô tentando deixar mais rápido. Agora eu vou fazer, eu já tenho um cliente, então eu já posso inserir o carro, porque o carro ele precisa ter um cliente. E aí eu vou mostrar para vocês o auto-incremente aqui que ficou legal, ó. E aí vocês viram que ele se auto-incrementou. Então o cliente ficou cliente 1, 2, 3, 4 e 5, porque o MySQL gerou os códigos automaticamente. Então, agora nós vamos para o insert, só que na outra tabela, que é na tabela
carro. Então, vou trocar aqui pro carro, vou pausar o vídeo de novo, e aí eu vou mostrar como que vai ficar, e aí nós já vemos aí vocês vão ver como que ficou a montagem também. Antes de qualquer coisa, antes de alterar aqui, eu queria relembrar que no outro vídeo eu cometi o pequeno erro que eu coloquei a placa, não sei se vocês lembram, como um Unique. Tá? E isso é um problema que a gente precisa resolver com Alter Table. Quem já viu a minha instrução lá e falou, olha, não cria o campo placa como Unique, senão vai dar problema depois. Por quê? Vamos supor que eu tenho um carro e eu vendo ele para outra pessoa e essa outra pessoa vai colocá-la no seguro. Se eu deixar esse campo como único, o que vai acontecer? Eles vão tentar cadastrar e ele vai dizer que esse carro já foi cadastrado antes. Só que, na verdade, esse carro ele vai poder ter outro dono. Então, esse campo aqui do tipo Unique, como eu fiz, não tá certo, tá? Então, por isso que eu vou voltar. E aí é bom que a gente treina de novo, né, a questão do Alter Table. Então, lá, Alter Table, agora na tabela carro. Então, eu vou dar um drop, ou seja, eu vou apagar. Drop column. Então, eu vou apagar o campo placa. Então, eu vou apagar a placa e eu vou inserir a placa de novo. Para inserir, a gente só vai colocar ADD. Aí vai ficar como placa mesmo, varchar. E aqui ele vai ser varchar, sei lá, vou colocar 20 e ela é obrigatória. Então, vou colocar aqui como not nu. Só isso, tá? Então, bem tranquilo, ó, já fiz a manutenção. Então, quem não tiver feito, pode fazer agora também. E aí é bem rápido. E aí agora nós vamos fazer o insert, tá? Como eu disse, eu vou pausar e aí depois eu mostro. Bom, pessoal, então voltando, aqui é a estrutura do insert, né, de inserir os dados no carro. Então, a estrutura é insert into, tabela carro. Gente, olhando aqui, eu vi que eu esqueci uma coisa muito importante, que para uma seguradora não poderia faltar. Eu não coloquei o ano do carro, né, então a gente poderia incrementar aqui esse banco de dados com o ano, mas enfim, então, se vocês puderem, vocês incrementam aí, que na verdade estou tentando fazer muito rápido, e aí acabei esquecendo esse detalhe que é imprescindível. Então, se vocês estão fazendo para entregar para faculdade, para algum trabalho, não esqueçam de colocar o ano, tá? O ano do carro é muito importante. Aí é só fazer um alter table, ADD e incluir o ano aqui, tá? O ano do carro importantíssimo, né? Para a seguradora, para gerar o valor, mas enfim. Aí aqui eu estou inserindo o quê? Marca, modelo, placa, cor e o código do cliente. Então, o primeiro carro aqui, Volkswagen. O modelo é Gol, coloquei aqui a placa, cor vermelho, e aí que vocês vão ver que o último item ele não dá entre aspas, porque esse daqui é o dono do meu carro, o código do cliente. Então, tem que ser o código dos clientes que já estão aqui, tá? Então, tem que ter a ver com os clientes que já estão cadastrados, como eu disse. Tem que ser o cliente 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, dono do Gol é o cliente 1, dono do Uno é o cliente 5, dono do Prisma é o cliente 3, o dono do Sandero é o cliente 4 e o dono do Up é o cliente 2. Tá? Então, eu tô dando aqui o nome, os donos do carro, eu vou inserir, tá? No banco de dados, deu tudo certo. E podem conferir aqui também, ó, que já vai ter os carros cadastrados. Tá? E aí vocês vão ver que aqui que o chassi e o porte ficou vazio. E aí, lembrando, se vocês quiserem incluir o campo ano aqui, super importante no carro, tá? Não pode faltar. E que mais? Agora nós vamos para a próxima tabela, a penúltima, né? E vamos colocar os tipos, tá? Então, vou fazer mais um insert. Vou dar mais uma pausa e já venho com a estrutura pronta para vocês verem como fica. Bom, então, continuando, aqui eu tenho a inserção dos valores no tipo, né? No caso, tipo de ocorrência. E aí, gente, eu nem sei direito como que funciona, porque eu sei que aqui a gente tem que conhecer como que funciona a seguradora, e aí a importância de entrevistar o meu cliente para eu saber de que forma que isso tem que aparecer. Eu coloquei coisas bem simples, assim, coisa que nós vemos no dia a dia. Então, e uma coisa diferente que tem aqui que nós não fizemos na outra é a seguinte. Não sei se vocês lembram, nos outros inserts que nós fizemos, eu colocava aqui entre parênteses, primeiro os campos que nós íamos preencher e depois os valores. Aqui eu fui direto para os valores. Quando que eu posso ir direto para os valores?
sem precisar descrever os campos ali em cima, quando eu sei que eu vou preencher todos os campos e que nenhum vai ficar vazio. Então, por exemplo, nessa tabela eu só tenho o código da ocorrência e o tipo da ocorrência. Então, como eu vou preencher obrigatoriamente os dois, então eu posso ir direto para o values nesse caso. Tá? Então, aqui eu criei. Outra coisa diferente é que as outras chaves primárias eram do tipo autoincremente, essa daqui é do tipo varchar, né? Porém, então eu posso colocar letras no meio, então eu coloquei aqui o código da batida simples, o código de trancar a chave lá no porta-mala, o código da bateria do carro descarregada, o código de uma batida com perca total e o código de um furto do carro, por exemplo. Então, eu cadastrei só esses 5 itens. Lógico que a gente sabe que tem muito mais coisa que pode acontecer no seguro. E lembrando que o foco dessa aula é vocês aprenderem os comandos MySQL, tá? Os comandos SQL. Então, vai acabar faltando algumas coisas aqui para o nosso banco de dados ficar perfeito. Tá? Então, vou executar. Então, ele aqui. Então, se nós olharmos aqui no banco de dados, ele vai. A gente vai olhar aqui no carro. O carro foi o tipo, né, que nós inserimos agora. Então, já tem aqui, ó, 5 tipos de campos, e aí só tá faltando cadastrar a ocorrência. Vamos fazer agora, tá? Fazer os insertos nas nossas ocorrências. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou montar ela aqui, e aí já vai aparecer tudo montadinho para vocês, porque é mais rápido. Bom, pessoal, voltando, aqui eu já preenchi as nossas ocorrências. Então, aqui eu coloquei o insert int, ocorrência, coloquei os campos, né? Então, no caso aqui, o código da ocorrência eu não coloquei porque é autoincremente, aí coloquei os campos data, hora, código do tipo, que é o tipo da ocorrência, a descrição, bairro, rua, cidade e o código do carro. Então, se vocês olharem aqui, a data, sempre no padrão americano, ano, mês e dia. A hora, o padrão é colocar a hora, os minutos e os segundos. Aqui vocês estão vendo que o código do tipo, como nossos tipos de ocorrência eram varchar, então como vocês estão vendo aqui, ó, B123, B124, B859, C1111. Então, aqui eu tive que colocar o código. Então, por exemplo, B124 é bateria descarregada, então bateu a descrição. C1111, o cliente trancou a chave no porta-malas. R88, carro furtado. B859, perca total. Aqui no caso, o carro bateu. E aqui o último é outro cliente que trancou a chave no porta-mala de novo. Então, aqui outra chave estrangeira que tem no final é o código do carro, então tem que dizer em qual carro que aconteceu isso. Então, lembrem que tem que bater também a chave estrangeira. Aqui, então, tem o carro, clientes de carros 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, eu coloquei, aconteceu com o carro 1, com o carro 2, com o carro 5, com o carro 4 e com o carro 1 de novo, ó. O carro 1 aqui, na verdade, no mesmo dia, que no dia de hoje, descarregou a bateria lá 11 horas da manhã e às 5h30 da tarde o cara trancou a chave no porta-mala. Pode acontecer? Pode, é difícil, mas enfim, né? Então vamos supor que acontece. Então aqui eu coloquei, e aí nós vamos tentar inserir os itens aqui. Então deu tudo certo, foi inserido os valores. E aí aqui terminamos de fazer nossos insertos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que está tudo preenchido, foi criadas as ocorrências, né? A descrição aqui das ocorrências, o bairro. E aí, na próxima aula, nós vamos tratar já do comando select, update também. Vamos falar de update, por exemplo, tem alguns campos aqui que eu quero alterar valores, que eu inseri alguma coisa errada e eu quero alterar, o cliente ligou para mudar um e-mail, né? Que tipo de comando que eu uso. Então, a próxima aula a gente vai falar de update e select. Hoje só insert, né, e alguns alter tables. E aí, até a próxima aula.